Nós temos aqui um tema, e eu já venho aqui para o final, vocês vão dizer, mas ela vem ao arauto do Apocalipse? Não, não sou, mas eu trouxe, sim, questões que nos preocupam enquanto familiaristas. Aqueles que trabalham, militam na área de família e sucessões sabem do que eu estou dizendo, porque olha o que eu trouxe aqui. Guarda compartilhada, que já é algo que merece a nossa reflexão, na multiparentalidade. Mas de onde que eu tirei isso? E por que eu pergunto um novo desafio? Porque é um desafio, sim. É um desafio, sim. E para falar disso, e vou ser breve, porque agora não se assustem com o tamanho das ementas. Eu já vou avisando. As ementas serão disponibilizadas, entregarei em mãos para a doutora Clarice, para que disponibilize, se possível, eu peço, aqueles que aqui estão presentes, que devem ser prestigiados por nós, porque aqui estão conosco o dia todo. Então, que aqueles que tiverem interesse, eu deixo em suas mãos para que disponibilizem a eles essas ementas todas que eu trouxe. Com certeza. Tá? Então, está aqui, estará à disposição esse material, que é recentíssimo, e vocês verão. Para poder falar dessa multiparentalidade, logicamente que nós tivemos menos de 100 anos para ter uma transformação visceral do direito de família. Por que eu digo isso? Porque até bem pouco tempo atrás, nós tivemos um Código de 16 em vigor, até o dia 10 de março de 2003. Esse Código de 16 tratava a família de uma forma. Tivemos, obviamente, uma transformação no meio também, e um grande divisor de águas, que é a Constituição Federal, em 88, que traz um arejamento, traz princípios que modificam. O doutor Ligiera falou de manhã, a questão do afeto começa a vir a partir desses princípios, da consolidação deles através dos tempos. Né? A nossa Constituição vai para 25 anos. E aí nós temos o seguinte, se antes nós tínhamos uma visão de família legítima, aquela que advinha do casamento, e todas as outras formações eram ilegítimas, isso aconteceu até 77, porque o casamento era indissolúvel, não é? Só tinha o desquite. Desquitados não podiam se casar. Me acompanhem essa evolução, como foi rápida. Não vou ano por ano, prometo. Vou rapidinho. Então, o que aconteceu? Aconteceu que essa família foi se transformando, as uniões estáveis existiam, mas eram chamadas de concubinato. O professor Álvaro Vilaça desenvolve a tese do concubinato puro e impuro para dizer, quando não tem impedimento para o casamento, essas pessoas se unem, mas não tem impedimento para casar, mas não quiseram se casar. Mas não existe a impureza, significa que não há transgressão nenhuma, nenhum tipo de violação, né? Como, diferentemente daquele concubinato dito impuro, onde havia, por exemplo, adultério, em que havia violação expressa ao dever de fidelidade, e era uma relação paralela ao casamento, indesejada pela sociedade. Além de legítima, uma família que era constituída de uma forma entendida como espúria. Então, nós tivemos uma Constituição Federal, quer dizer, antes disso passamos pelo Estatuto da Mulher Casada em 62, porque a mulher até 1962 era relativamente capaz. A doutora Helena Diniz falou hoje com muita propriedade. Quando a senhora começou a falar de Código de Manu e aquilo tudo, eu ouvindo aquilo tudo, eu digo, aqui no Brasil, até 62... Não, inclusive, a Murabi, todos eles vieram. Muito bem, por sinal. A questão é que nós tivemos até 1962, com o Código Civil de 16 em vigor, nós tivemos a mulher tida como relativamente capaz. E ela bem lembrou, a mulher tinha que ter autorização do marido para trabalhar, ela tinha que ter autorização do pai, quando solteira, para poder praticar determinados atos, inclusive a prática de determinados esportes. Né? Existia um decreto que dizia que a mulher não pode praticar certo tipo de esporte, que era tido como esporte masculino. O judô, por exemplo. Porque aquela de agarrar já não podia, porque era o contato físico e tal. Então, porque é exatamente isso. Então, situações como essa eram vigentes, né? Inclusive tinham o abrigo da lei. E a nossa sociedade foi se transformando, foi mostrando que o número de famílias que se constituíam paralelamente ao casamento, embora não houvesse uma infração objetiva ao casamento, ditas informais, se proliferavam muito, de forma grandiosa. Então, foi necessária uma transformação, e vem a lei do divórcio, e permite a dissolução do vínculo do casamento pelo divórcio, não apenas pela morte. E há quem diga que tem alguns casamentos que nem com a morte se dissolvem, né? Certo? Continua. Né? E aí, nós temos o seguinte, 11 anos depois do divórcio, tivemos a Constituição de 88. E esta Constituição começa a apresentar outras modalidades de família, que não só aquela do casamento. Quais são essas modalidades? Especificamente no artigo 226. Nós temos que o casamento é civil, ou ele é religioso com efeitos civis. E nós temos, no parágrafo 3º desse mesmo artigo 226, a união estável, que ainda é união estável, união entre homem e mulher.
pública, contínua e duradoura, com intenção de constituir família. Ainda é. Mas é união homoafetiva. É aquela que tem os efeitos da união estável, mas ela não é união estável. Embora tenha estabilidade, tenha ostensibilidade, tenha afetividade. Tem todos os requisitos, mas não é união estável, porque a Constituição não foi modificada. Nós temos que ter uma emenda constitucional que diga que não existe mais a diversidade de sexos. Né? Mas, enfim, e no parágrafo 4º, a monoparentalidade. Guardem isso. A monoparentalidade, qualquer dos pais e seus filhos. Aí é um parente, ou o pai ou a mãe, e seus filhos, sua prole. Isso em 88. 25 anos depois, nós estamos falando em multiparentalidade, pluriparentalidade, dupla paternidade. 25 anos, dentro de um contexto histórico, não é como eu digo, eu que sou contemporânea de Tutankhamon, por exemplo, não é? Que vi diversas transformações familiares, estava quase naquele código, né, doutora Helena? Eu sou obrigada a falar, meu Deus, em 25 anos eu vejo decisões, e todos que me conhecem sabem disso, até porque está publicado, está gravado, eu me surpreendo com certos tipos de posicionamentos, e eu vou mostrar para vocês por quê. Esta Constituição Federal nos trouxe a base do nosso direito de família, que, obviamente, se assenta sobre 9 princípios, eu sempre falo deles, tem que falar: dignidade da pessoa humana, igualdade, solidariedade, pluralismo das entidades, porque nós temos várias, não só mais casamento, né, união estável, monoparentalidade, isso já na Constituição, para frente nós vamos ver outros. Tutela especial à família, porque o Estado protege a família no interesse da sociedade, não é isso? Paternidade e maternidade responsáveis, estampada no artigo 226, parágrafo 7º da Constituição Federal, porque o planejamento familiar é livre disposição do casal, mas quem tiver filhos tem o quê? O dever de sustentar, não tem? Tem. De amparar? Sim. Educar, criar. E é dever de sustento, não é obrigação alimentar, é dever de sustento. A reciprocidade é só a partir da maioridade. Então, estamos falando dentro desse contexto, vamos vendo. Paternidade e maternidade, que nada mais é do que a parentalidade responsável. Dever de convivência. O doutor Ligiero, inclusive, hoje se manifestou com relação, né, à convivência, que é importante. Imagina assim, os filhos, né, os netos, os primos, os sobrinhos, essa família que se constitui no início por vínculos de sangue, nós vamos ver que depois de outras formas também, mas esse dever de convivência é importante. Se os pais se separam, os filhos continuam sendo filhos, não continuam? Então, se reconstitui a família com outra, depois tem uma nova família, porque o amor é lindo, o ser humano é criativo, não tem limite. Né? Então, ele quer, inclusive, ver, eu já vou começar a antecipar, já comecei, né, o poliamor, não é? Então, posso me relacionar com várias pessoas, não, calma, o direito existe para limitar essas vontades, né? Essas, como direi, criatividades, porque, senão, tudo pode. Guardem isso para daqui a pouco. Oi? Esse liberal, nós vamos chegar lá já. Dever de convivência familiar, como eu disse, proteção integral da criança e do adolescente. Crianças e adolescentes são seres humanos em formação, em desenvolvimento. E vocês vão ver pelas decisões que nós temos hoje, se é imprescritível o direito ao conhecimento da identidade, né, da origem. É o direito à identidade, é personalíssimo, que ele pode buscar. Como é que nós vamos conviver com essa história que nós vamos falar já já? Isonomia entre os filhos, porque os filhos têm tratamento igual, não se pode diferenciá-los. Como, por exemplo, me liga uma senhora, porque familiarista tem escritório, consultório, confessionário, eu sempre falo isso. E ela me liga e diz assim: doutora, o meu marido morreu. O que eu falei para ela? Meus sentimentos, minha senhora. Que sentimento nada, já foi tarde aquele capeta do inferno, quer dizer... Aí você fala, bem, mas meus sentimentos, de toda forma. Ela diz, não, estou ligando para a senhora porque é o seguinte, só fazer um inventário. Pois não, a senhora sabe que nós temos 3 filhos. Pois não. Então, os 3 bastardinhos a senhora não coloca. Eu falei, como é que é? Volta. Aqueles que ele teve fora do casamento. Eu falei, olha, primeiro que a senhora não pode se referir dessa forma aos filhos, até porque são irmãos unilaterais dos seus filhos. É como o direito trata, né? Os filhos comuns, filhos unilaterais, nós sabemos como funciona isso. Então, tive que elucidá-la a respeito dessa dúvida atroz que a consumia, porque ela não se conformava que eu não estava colocando os filhos, por que eu tinha que falar dos filhos?
Não precisa, doutora, os nossos são maiores, aqueles lá são menores, a senhora faz por escritura. Já tinha entrado no Dr. Google. Vocês conhecem o Dr. Google, aquele que já foi citado aqui, né? Já tinha também ido lá para o Dr. Fantástico, aquele do domingo. Todos conhecem o Dr. Fantástico, Data Vênia, né? Que acontece, o Cabeção falou aqui sobre bullying. Não tenha dúvida, a doutora Clarice tem expertise no assunto, que trabalhou cyberbullying em nível de pós-graduação, né, doutora Clarice, de mestrado. E vejam que acontece lá no domingo, e é domingo à noite, porque descobrem onde a gente está, né? Como aquela que também me liga e diz, olha, eu quero fechar a escola. Eu como? Tenho que fechar a escola, porque a senhora sabe o que está acontecendo? Bullying com a minha filha. Olha o que é, olha o nosso universo. Mas o bullying, por que está acontecendo? Vou explicar para a senhora. A minha filha foi chamada de chata na escola. Eu pensei comigo, deve ser genético. Aí ela continua. Não, mas é que a senhora sabe, ela viu que eu não fui muito receptiva, né? Eu falei, sim, mas e? Ela falou, não, doutora, mas não foi uma vez só, não, foram duas. Eu pensei comigo, deve ser reincidência. Eu tentei enquadrar, mas não enquadrava em lugar nenhum. É isso que nós vivemos, a nossa domingo, a nossa segunda de manhã, de madrugada, é assim. Eu disse, meu Deus, às vezes jogam as coisas, né, nos programas, nas novelas, e a mídia, doutor Ibaixa é testemunha, que nós já dissemos que tem que ser pelas mãos dele, um encontro em que nós discutamos a repercussão do trabalho midiático nas famílias. Porque tudo pode. O Cadinho pode casar com 3 e fazer o presidente do clube de futebol celebrar o casamento. Isso já foi objeto, não fiquem preocupados em assistir novela, porque o direito de família não só permite, como recomenda, para que nós possamos criticar com conhecimento, não é verdade? Como nós damos aula todas as noites, praticamente, noite sim, outra também, então eu peço que me gravem, e eu discuto isso com os alunos na comissão de família, nós discutimos essas questões, porque tem gente que acha que pode, casar, porque foi casamento, quem assistiu sabe disso, foi casamento, aquela frase que está no Código Civil, que é a solenidade, está entre aspas, aquela que o celebrante profere no momento da celebração, né? O juiz de casamento, quem proferiu foi o presidente do clube de futebol. E para 3 mulheres com homem. Aí virou moda, tem gente que acha que pode. Não pode, cadê aquele slide do não? Não pode, lógico que não pode. Pode, o amor é lindo. Só que aí é aquela história, você não tem uma repercussão na esfera jurídica, você não tem proteção nenhuma, ao contrário, você está violando, você está fazendo algo que inexiste. É isso que você está fazendo, a inexistência, né? De uma situação que não vai ter respaldo, a não ser de forma isolada. Para isso, o filho já está protegido, patrimônio tem como proteger, já existe isso. Vão guardando. E aí os filhos são todos iguais, em direitos e deveres. Trouxe uma frase aqui de Paulo Luiz Neto Lobo, que é um jurista que respeito muitíssimo e que, há muitos anos atrás, quando da Fundação de Bedefan, tive o privilégio de ser fundadora e de participar das 2 diretorias executivas nacionais, iniciantes, né? Logicamente, as 2 primeiras. E aí vim acompanhando, de lá que conheci o trabalho dele, que sempre falou do direito constitucional de família, sempre trouxe um aporte muito importante para nós. Eu pensei uma frase que eu fui levando ao longo da minha vida, né, acadêmica e profissional, e diz ele, e continuo entendendo isso. Agora eu quero discutir com os senhores o que é família. Para falar de multiparentalidade, vamos entender o que é família primeiro. Diz ele, se há família, há tutela constitucional, com idêntica atribuição de dignidade. Ponto, concordo plenamente. Se há família, precisamos saber o que é família. Só quero relembrar o artigo 226, parágrafo 7º da Constituição. Planejamento familiar é livre decisão do casal. Ninguém é obrigado a ter filhos. E você vai buscar Clóvis Bevilacqua, lá na década de 50, dizendo que o casamento tinha por finalidade o quê? Constituir prole, não é isso? Patrimônio, regular relações sexuais para. Regular relações significa que o que rege o nosso direito de família é o princípio da monogamia. Hoje podemos ter vários casamentos, mas um de cada vez. Porque se 2 houver, nós teremos o quê? Um crime de bigamia. É crime
Artigo 235 do Código Penal. Nós teremos o quê? O segundo casamento nulo de pleno direito. No máximo, nós teremos uma putatividade se ficar provado, não alegado apenas, que alguém ali está o quê? De boa fé, não é assim? Agora, boa fé em época de Google, em época de redes sociais, tá difícil. Não é verdade? Você sabe da vida precursora, sucessora, presente, passada, futura e até, né, quiromântica, como já se falou aqui hoje? Porque é tudo muito exposto, não é verdade? Aliás, diga-se de passagem, é um manancial para se buscar prova em situações de separação, lamentavelmente, quando acontece, litigiosa, quando se alega uma coisa em juízo e depois vai lá na rede social, né? Que é paupérrima, está com problema, vai andrajosa, sofrida, com as olheiras até aqui. Aí está lá posando em cima de um iate em Miami. Aí vai começar a explicar que o iate é emprestado, que a viagem não foi bem lá, que aquilo é uma fotomontagem. Aí vem. Né? Mas o fato é que as provas estão lá. Nada que uma ata notarial não resolva. Certo? Porque o tabelião acessa, ele encontra a página e ele vai reproduzir aquela página e tem fé pública, não é isso, essa ata? E, obviamente, que ela é documento de prova, ou não? Que faz prova. Por isso que eu digo, cuidado com as redes sociais. Esses sites todos que o doutor Cabeção falou para nós hoje, fiquei pensando comigo, meu Deus, haja tabelião para ata notarial. Né? Porque ali tem de tudo, né? Como aquela foto que ele mostrou, né? Que disse que era aquilo tudo, chega lá, era aquilo tudo mesmo. Né? Era outro tudo. Mas, fechando os parênteses aqui, então, diz ele, quando a legislação infraconstitucional não cuida de uma família, determinada entidade familiar, são princípios e regras constitucionais, princípios e regras gerais do direito de família que se aplicam, que vão contemplar as especificidades, fazer com que se valha como família. Ótimo, estamos nesse campo. Ele falou isso em 97, 98. Estamos em 2013. Vamos lá. Hoje a família tem uma função social? Sim. Deve cumprir uma função social. Deve permitir a realização plena, moral e material dos seus membros. Em prol de quem? Da sociedade. Porque as famílias existem isoladamente? Cada um faz a família para si, para ficar dentro de casa? Você traz a família para a sociedade. Como bem a doutora Helena disse para nós hoje aqui, você tem uma importância naquilo que é feito por cada membro da família, mas, obviamente, que a sociedade tem responsabilidade naquela também, porque a família se projeta para a sociedade, e a sociedade como um todo tem responsabilidade sobre a atuação dessas famílias, é certo ou não? Então, esse é Guilherme Calmon Nogueira da Gama. Então, a família hoje tem essas características: afetividade, estabilidade e ostensibilidade. As pessoas se unem pelo afeto, elas têm relacionamentos duradouros, estáveis, que já não têm mais prazo. Não é como já foi na união estável, 5 anos, depois 2 anos, não. Tem que provar o quê? A intenção de constituir família. E tem que se apresentar publicamente como família. E se reconhecer como família. E aí nós vamos ver a figura jurídica que se aplica. Porque individualmente todos estarão protegidos, como nós já sabemos. E aí, hoje nós temos esta configuração. Famílias que chamamos de matrimoniais e extramatrimoniais. O que não é pelo casamento é extramatrimonial. O que não significa que tenha a pecha o quê? De estar violando uma família constituída pelo casamento. Não necessariamente. Pode ser uma extramatrimonial em que haja infração, mas outra que não. A união estável é uma. Só pode ser considerada união estável se for convertida em casamento. Senão ela vai ser um concubinato. E hoje é o artigo 1727 do Código Civil, não é? União, diz lá, entre homem e mulher que estejam impedidos de casar. E eu acho que também aí cabe uma reflexão, porque hoje nós temos casamentos homoafetivos, não é isso? E nós sabemos que não é entre homem e mulher necessariamente, então tem vários artigos aí do Código, a comissão já está se ocupando disso aqui, de nós vermos as adequações necessárias e apresentarmos as minutas para que os projetos de lei aconteçam, para adequar essa nossa realidade. Mas hoje nós temos casamento civil ou religioso com efeitos civis. Se não tiver efeito civil, não é casamento. Pode ser união estável no máximo, ou será outra formação. União estável, monoparentalidade, sim. Família extensa. A família extensa também é chamada de anaparental. Olha lá, eu falei monoparental. Tem um dos pais e seus descendentes, não é isso? E a anaparental? Não tem nem pai nem mãe. Ana é prefixo de negação. Não há parentes.
Tem irmãos, tem primos, pessoas que se unem pelo afeto. Hoje está no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 25, parágrafo único, definida como, e, portanto, abrigada pela lei como família extensa ou ampliada. Homoafetividade tem tratamento jurisprudencial, administrativo. Nós sabemos que a homoafetividade hoje pode ser pelo casamento ou pela união homoafetiva. Não chamo de união estável, porque não é união estável, embora tenha estabilidade. União homoafetiva, não é isso? Onde não há diversidade de sexos. E a socioafetividade. É dessa que nós vamos começar a falar para chegar nessa multiparentalidade também. Porque a socioafetividade, a nossa comissão aqui até apresentou um trabalho muito interessante sobre a questão da socioafetividade. Exemplo, filhos de criação. Quem não conhece uma história de um filho de criação? Né? Deixa lá, olha, eu vou, já volto. Volta depois de 35 anos, né? Já criou, já casou, já... Não tem, eu já volto? Tem. Fica aqui um pouquinho, toma conta. Está tomando conta até hoje, já está na terceira geração, está tomando conta. E há os que voltam e ainda desejam assumir direitos que nunca, e deveres que nunca cumpriram. Então, vamos guardando essa informação que é importante também. Nós vamos chegar lá. Família hoje pode ter essa fisionomia? Pode. Por que pode ter essa fisionomia? Porque se eu perguntar a qualquer um dos senhores aqui, poderão enxergar aqui nessa figura qualquer uma das modalidades de família que eu falei ou não? Pode ser homoafetiva? Não pode ser um par homoafetivo feminino, por exemplo, com 2 filhos adotivos? Um por inseminação artificial? Pode ou não pode? Pode ser união estável? Pode. Com diversidade de sexos? Pode. Pode ser uma família pelo casamento? Pode ser também uma família extensa? 4 irmãos não podem ser considerados? Está lá, hoje tem previsão legal. Então, para nós, a família hoje tem essa fisionomia de multifacetadas formas. Só que tem um detalhe importantíssimo. Tem que ser família. Para nós podermos tratar em varas de família especializadas, onde houver, ou naquelas cíveis onde não houver, mas com tratamento do direito de família. Porque é muito simples o que eu estou dizendo. Quando não é família, exemplo, concubinato, onde vai ser tratada essa questão? Nas varas cíveis, pelo direito obrigacional. Os filhos vão ser tratados como filhos na vara de família. Mas vai haver direito de alimentos entre concubinos? Não. Aí você fala, mas, poxa, mas tem previdenciário? Direito previdenciário e direito de família, embora muitas vezes o previdenciário incida, obviamente, na questão de família, nas sucessões principalmente, nós sabemos que o direito previdenciário tem um tratamento específico, não é isso? Ele tem uma forma de enxergar diferente. Exemplo. Eram 3, divide por 3, né? Tem a esposa que não está mais e tem agora aquela que convivia, então pega a pensão e divide por... Não é assim? Mas no direito de família, não é, porque nós temos aqueles princípios que nós falamos. Responsabilidade. Então, quem é responsável por aquela família que constituiu, vai responder nos limites enquanto família, e nós vamos ver quais são aqui. Se a Constituição não tem um modelo preferencial, porque ela contempla o direito à diferença, está aí a prova, na verdade, cada família tem que ter um estatuto jurídico próprio. Aqui vocês estão vendo figuras homoafetivas, com filhos, sem filhos, adoção interracial, um par homoafetivo sem filhos, masculino, outro feminino. Todos hoje têm abrigo porque são considerados famílias, são. Mas vejam que interessante. Quando nós falamos em família, falamos em direitos e deveres. Falamos em direitos e deveres em que esfera? Pessoal, patrimonial, sucessória e social. Certo? Muito bem. Se falamos em filhos e falamos em família com filhos, nós temos que pensar nos princípios constitucionais e hoje nós temos que entender que as filiações estão o quê? Igualadas. Se é natural, se é por reprodução artificial. Já chamo a atenção para a resolução 2013/2013 do CFM, que aqui está hoje, temos aqui um especialista aí na área do biodireito, não é, doutor Ligeira? É uma nova, mais que especialista, obviamente, né? Mas estou dizendo especializado nessa área. E sabemos que hoje tudo muda. A tecnologia caminha muito rapidamente. E aí o direito sempre, como foi bem lembrado aqui hoje, a quem? Só que nós temos que dar conta dessas famílias novas. Os filhos estão acontecendo. E o que se espera é que esses pais, ou essas pessoas que projetaram esses filhos, sejam responsáveis pelos filhos que projetaram. Se por alguma razão não forem, o que precisa ser feito? Desconstituir
Exemplo, quando existe a destituição do poder familiar, alguém que pratica um ato atentatório contra o regular desenvolvimento de um filho, não é assim? Que pratica atos que estão especificados no Código Civil, no Estatuto da Criança e do Adolescente, podem perder, ou ter suspenso, ou perder o poder familiar. Aí, uma nova modalidade de família vai aparecer. A partir de um novo registro, aquela vai ser desconstituída, como foi originalmente constituída. Mas aquele pai ou aquela mãe sofreram essa sanção porque praticaram atos atentatórios contra o próprio poder familiar que tinham que exercer, certo? E contra os menores, obviamente, contra seus filhos. Mas lembremos assim, igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva. Muito bem. É da posse de estado de filho que nós falamos quando falamos em parentalidade socioafetiva. Não podemos esquecer que sempre estará na base de tudo o quê? A responsabilidade daqueles que têm os filhos, que geraram os filhos, ou que os tiveram ou por inseminação ou por adoção, são os responsáveis. Não se assustem, eu vou ser breve. Só quero mostrar o seguinte, são enormes, mas eu vou procurar abreviar, porque o tempo é escasso, mas eu deixo à disposição material depois com a doutora Clarice. Só quis trazer esse trabalho aqui para mostrar o seguinte, da Mariana Chaves. Olha o que nós estamos vivendo hoje. Filiação socioafetiva pode estar acompanhada de outros tipos de filiação. O filho pode ser, ao mesmo tempo, biológico, registral e socioafetivo. Depois diz, outra situação, paternidade biológica e socioafetiva que não é registral. E ainda diz, é possível ainda a socioafetiva que não coincide nem com a biológica e nem com a registral. Meramente socioafetiva como os filhos de criação. O que eu estou mostrando é, a filiação hoje tem todas essas vertentes. Estamos, no Poder Judiciário, tendo interpretações que realmente causam preocupação, porque eu me preocupo com o quê? E merece a nossa reflexão, porque a projeção disso para a sociedade, para o direito das sucessões. Vocês vão ver por quê. Além obviamente, enquanto dita família. Esse caso, esta ementa aqui, da Lavra da ministra Andrighi, é o seguinte, vou resumir para os senhores. Uma adoção que, na verdade, é assim, a mãe é um par homoafetivo feminino, a mãe biológica já tinha registrado, obviamente, a filha nasceu dela, e a companheira queria adotar, ingressa o pedido como adoção conjunta. Não é adoção conjunta, porque se uma já é mãe, é adoção unilateral. E a ministra Andrighi diz, primeiro, que é adoção unilateral. Segundo, nada impede que a companheira adote. Porque isso de dizer que o exemplo é o pior, porque vai ter que parâmetro vai ser, os estudos científicos estão comprovando que a qualidade da relação que se tem entre pais e filhos é que vai dizer que adulto será essa criança ou esse adolescente amanhã. É verdade ou não? Não basta ser heterossexual, não garante formação sã. Concordam ou não comigo? Então, nós vamos pensar o seguinte, nós não podemos discriminar, não podemos trabalhar com preconceito. Eu tenho também a honra de participar da da diversidade sexual e combate à homofobia da OAB de São Paulo, sob a presidência da doutora Adriana Galvão Abílio, doutora Clarice, inclusive, a nossa executiva, a secretária executiva lá. E o que nós temos é o seguinte, um trabalho seríssimo que a OAB empreende, muitíssimo bem capitaneada pela doutora Adriana, na área da diversidade. Temos que conhecer antes de criticar, temos que conhecer os trabalhos que são feitos, acompanhem os trabalhos, porque nós vamos ver como efetivamente são as coisas, como dizem que elas são, como veiculam que elas são, ao sabor de interesses outros. O Dr. Rui, inclusive, participou do congresso, segundo congresso, e traz aí elementos, não é, doutor Rui, que convergem para aquilo que eu estou dizendo, da seriedade, um trabalho seríssimo, não é, doutora Helena? Então, vejam, primeira coisa aqui é nós lembrarmos o seguinte, é a qualidade da relação da parentalidade que a gente tem que levar em consideração, não se pare homoafetivo ou heteroafetivo, até porque todos aqui conhecem, exemplificando o caso da Cássia Eller. Quem não conhece? Não é verdade? Ela teve um filho biológico com um músico da equipe dela, que faleceu. Ela viveu de forma homoafetiva com a companheira dela, com a Maria Eugênia. E foi quem criou esse menino, o Chicão. E o que aconteceu? Quando morreu a Cássia Eller, o Chicão, aquele avô
que é biológico, seria o ascendente natural, ele vai assumir essa criança e, obviamente, que nunca aceitou aquele relacionamento, nunca teve nenhum tipo de relacionamento afetivo com ele. Obviamente que aquilo não ia dar certo, não. Para administrar patrimônio? Ah, bom, talvez tivesse isso. Só que nós estamos falando de seres humanos, informação. E aí, quando ouvido, este Chicão disse o quê? Que queria ficar com quem? Com a Maria Eugênia. E foi uma batalha judicial no Rio de Janeiro muito grande, que culminou por ela ser hoje, e ninguém mais discute mais, porque ela é guardiã e acabou a história, já é uma adolescente, hoje acabou. Então, vejam, é um caso já que não é de hoje, não é do STF, agora de maio de 2011, é um caso bem anterior a isso. Estou falando isso para primeiro tirar essa pecha de quem vai ser pai, quem vai ser mãe, desculpem. Eu quero saber quem serão os responsáveis, certo? É o que determina a nossa Constituição. Quiseram? Assumam. Doutora Clarice coordenou um trabalho, uma coletânea de artigos, há tempos, que nós escrevemos, e eu, sobre homoafetividade e homoparentalidade. Quando eu já sustento... Está no site da Ordem ainda, aquela coletânea? Eu sustentava o registro e sustento em nome das duas, daquelas, a mãe biológica e a mãe afetiva, que resolveram ter aquele filho por inseminação artificial com doador anônimo. Por quê? Não porque sejam homoafetivas, mas porque elas quiseram ter aquele filho, não foi? Se elas quiseram, elas têm que ser o quê? Responsáveis. Porque amanhã, alimentos, sucessão, visitação, tudo. Enquanto o amor é lindo, está tudo lindo. E a hora que começa a briga, quem milita nessa área sabe o que eu estou dizendo? É ou não é? Você não consegue dar conta do casal ou do par, dos companheiros que estejam dissolvendo aquela relação, aí você vai por 3 ou 4, eu já não consigo segurar. Vamos lá de novo. No meu tempo, data máxima vênia tinha outro nome. Mas volta. Oi? Deus está vendo, mas vamos lá. Registro civil aqui em verídico. Olha que interessante, por que eu trouxe isso? Doutora, eu vou procurar ser rápido, viu, doutora Clarice? Mas é que eu queria só mostrar a guarda compartilhada. Tá? Desculpem, não quero cansá-los, mas o material é para nós refletirmos com propriedade. Obrigada, eu respeito a todos aqui. Não é? E segunda-feira, se me permite também veicular, teremos o segundo workshop de família e sucessões, que é da Comissão de Família da OAB de São Paulo, em que nós discutiremos família, doutor Nelson Chiquicima, presidente da comissão, e eu seremos mediadores. Teremos de manhã família, de tarde sucessões, com 3 temas. E 6 palestrantes diferentes, 3 e 3. Socioafetividade, homoafetividade e famílias projetadas. Sejam bem-vindos, espero que vocês possam vir, comparecer, vai ser um evento realmente interessante, muito bom, e teremos a posse da comissão solene também, creio eu que às 16 horas. Estimo que assim seja, que dê certo. Então, só para não cansá-los, vamos lá. Então, nós temos aqui, eu trouxe esse acórdão para os senhores verem, que também é da lavra da ministra Nancy Andrighi, do STJ, em que ela diz o seguinte: a possibilidade de anulação de um registro civil. Mas sabem por quê? Aqui, nesse caso, preponderou a paternidade socioafetiva. Porque o pai registrou sabendo que não era filho dele. Depois de muito certo tempo, vai lá e quer questionar isso, ele quer negar, quando espontaneamente fez, sabendo que não era filho dele. Depois de anos que criou. Então, a ministra entende, não, votação unânime, não, você criou, agora, embora tenha acontecido isso, dessa forma que foi, você agora não pode negar mais o que você assumiu espontaneamente ali, naquela época, é certo ou não? Senão você registra e desregistra. A insegurança jurídica, o absurdo que seria isso. Ela disse, não, você assumiu, você quis criar sabendo que não era seu. Registrou no seu nome? Não deveria, né? Já que fez, agora, já que o vínculo não é biológico, ele vai ser o quê? Sócio afetivo. Perfeito. Palmas para a ministra, eu entendo perfeitamente isso. Porque, nessas horas, o que se pretende, sabe o que é? O que se pretende é patrimônio. Não é? Aquele pai que criou, que assumiu e tal, a discussão é sempre essa. Esse pai agora se revoltou com alguma coisa? Não. Ou o filho quer o patrimônio, ou o pai está querendo se livrar daquilo? Não. Aquilo já aconteceu, já consolidou agora pela sua afetividade. Ponto. Nesse caso aqui, é diferente. Olha o que a STF está fazendo, e vou mostrar para vocês uma decisão de março desse ano, do STJ, do ministro Luiz Felipe Salomão. Foi feita uma adoção à brasileira. O que é uma adoção à brasileira? Esses pais, pai e mãe, registraram como filho quem não era filho. É crime ou não é? É. Não era filho deles. Só que aí,
esse filho descobriu depois, de adulto, que não era filho desses pais registrais. E quis investigar a sua real origem. Como eu disse, esse direito é imprescritível. Pode. E aqui, nesse caso, a decisão é uma decisão interessante, inédita, porque o ministro diz o seguinte: este filho, embora criado por estes pais registrais, que não eram os seus pais biológicos, este filho foi fruto de um engano. Ele cresceu a vida toda achando que os pais eram aqueles. Imaginem o trauma de descobrir que não era nada disso, né? E aí a pessoa fica perdida. E quis investigar a origem e não quis mais continuar registrado. Aí vocês falam, mas e a socioafetividade aí não vai prevalecer? Não prevaleceu. Por quê? Porque esse arranjo que fizeram familiar, sem a consulta dele, logicamente, e ele descobre lá na frente que a identidade dele, que é direito personalíssimo, é falsa. Certo ou não? A identidade que eu digo não é só o documento, é a vida dele, a identidade que ele teve até aquele momento. E assim o STJ diz o quê? Então, desconstitui essa paternidade e essa maternidade e constitua a biológica, porque é o direito que ele está pleiteando e é o direito que ele tem. Certo? Então, vocês estão vendo que é de março desse ano. Nós temos a socioafetividade, por um lado, quando os pais querem mudar, o STJ diz. Por outro lado, quando o filho quer investigar, foi fruto de erro, ele tem o direito de ter a identidade dele. Não quis permanecer daquela forma. O STJ reconheceu. Estamos vivendo esse momento, que já é bastante preocupante ou não é? É. Como é que nós vamos trabalhar nisso? Só que aí tem outras situações. Vocês vão ter a ementa, então tudo bem. Nós temos a questão da guarda, porque esse é o nosso tema, é a guarda compartilhada na multiparentalidade. Primeira coisa é desfazer o engano que existe, o equívoco, entre guarda compartilhada e guarda alternada. Guarda do ECA e guarda do Código Civil. Porque o Código Civil trata a guarda, hoje, a partir da Lei 11.698 de 2008, em dois dispositivos, 1583 e 1584. E nesses dispositivos, por força dessa lei, foi inserida a modalidade de guarda compartilhada. O que é a guarda compartilhada? É a responsabilização conjunta de pai e mãe sobre tudo aquilo que diga respeito à necessidade daqueles filhos menores, porque a guarda vai enquanto os filhos são o quê? Menores, não é isso? Até a maioridade, até os 18 anos incompletos. E esses pais devem o quê? Manter um diálogo. Eles têm que... Aí falam, mas se estão se separando, é porque já não deu certo, vão dar certo na criação dos filhos? Ótimo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A relação do casal, que não deu certo, eles têm que aprender a lidar com isso onde eles quiserem, né? De preferência não nos tribunais, porque se arrastam por 20 anos. Tem um trabalho do Dr. Ricardo Weiner que se chama Anatomia de um Divórcio Interminável, o litígio como forma de vínculo. É psiquiatra, filho de um jurista. A anatomia de um divórcio interminável. Ele, como psiquiatra, tratou de um caso por 20 anos, o casal não dava certo casado, não dava certo separado, então o que fez? Foi se encontrar no judiciário, nas audiências. Eles não conseguiam se manter desvinculados, mas também não davam certo juntos. Interação de alimentos, execução de alimentos, visita, modificação. Vocês sabem como é que isso funciona. Os filhos já se tornando maiores, eles lá discutindo, porque não queriam, eles queriam se encontrar, se digladiar, queriam se enfrentar. E os filhos crescendo nesse ambiente pérfido, para não dizer outra coisa, cruel. Certo? Hoje tem nome, alienação parental tem nome e sobrenome, não tem? Tem lei própria. Então, se nós já sabemos disso tudo, nós temos que tratar a guarda como sendo, como o doutor Ligeiro até se referiu, porque ela está dentro, ela está contida no poder familiar. Quando nós tratamos a guarda pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, nós estamos tratando de uma forma que vai anteceder o quê? É uma forma de colocação em família substituta, que vai anteceder a adoção, não é isso? E é uma forma de proteção, no sentido daquele que... Né, ela pressupõe a perda do poder familiar. Certo? Porque é tutela e adoção que está, né, em vias de. Então, essa guarda é para essa finalidade. Vamos falar da guarda no Código Civil. Essa compartilhada no Código Civil, que pressupõe o exercício do poder familiar por aqueles que são efetivamente responsáveis. É dessa que a gente vai falar, guarda compartilhada. Vejam só, normalmente acontecem quando? Nas ações de dissolução de união estável, de separação, de divórcio, né? Geralmente nessas ações, ou então nas próprias ações de guarda, modificação de guarda, nós vamos ver isso.
Só dizer que guarda compartilhada não é guarda alternada. E eu tenho visto, inclusive, decisões que, no meu modesto, porém convicto entendimento, tratam de forma equivocada. Chamam de guarda compartilhada o que é guarda alternada, ou vice-versa. O que quer dizer isso? Guarda unilateral. Um dos pais, vamos falar dos pais genericamente, é guardião, e o outro é aquilo que também foi dito aqui, o visitante, ao fim do mundo, seu visitante. Na verdade, não é o visitante, né? É, na verdade, aquele responsável pela fiscalização da guarda, do exercício da guarda pelo guardião. Não perde o poder familiar, a não ser que seja suspenso ou destituído. Então, a guarda unilateral é aquela que só tem um, ou vamos falar genericamente, ou o pai ou a mãe. Geralmente é quem? A mãe, certo? E o pai geralmente ainda é entendido, e não deve ser mais a partir da Constituição, como quem? O provedor, né? O que vai prestar os alimentos, né? E isso é uma outra história para um outro dia, certo? Mas não é assim que tem que ser, direitos e deveres iguais. E a guarda compartilhada? Os dois, embora separados, embora divorciados, embora nunca tenham se casado, mas que tiveram filhos, são igualmente responsáveis. Eles vão somar os seus esforços para exercer essa guarda, embora separados. Ou seja, eles vão convergir em tudo aquilo que é importante, ou se não vão convergir, vão ter que encontrar um diálogo possível. Porque se um não concorda, o outro precisa entender que em benefício do menor, vamos tentar. Escola, é típico escola. Né? Olha, eu quero que estude naquele colégio de freira. E o pai é ateu, não dá certo. Não, em colégio de freira não vai. Falei, bom, então nenhuma coisa nem outra, vamos tentar uma escola que tenha preceitos, tal, mas que ao mesmo tempo não seja nitidamente religiosa dessa religião, porque ele não entende. Tem que encontrar um meio termo, os advogados são essenciais nessa hora, especialmente quando se precede uma ação. Eu procuro trabalhar sempre com homologação de acordo, e não com ações de. Porque quando é ação de homologação de acordo, mas não ação litigiosa, para esperar vir o outro. Porque até que marque audiência, até que conteste, fala uma coisa assim que já vira assim, e aí você vai ver que crianças e adolescentes vão crescendo e vão o quê? Cada vez mais regredindo, cada vez mais sofrendo os efeitos de uma separação litigiosa, que eu não preciso dizer quais são péssimos todos. Então, a guarda compartilhada é somar esforços. Ambos são guardiões, os dois são. Ao mesmo tempo, decidem tudo em conjunto. E aí, o que é a guarda alternada? A guarda alternada é quando você tem guarda unilateral que se alterna. Você tem um guardião durante 6 meses. Nos outros 6 meses seguintes será o outro. A mãe, por exemplo, a mãe nos primeiros 6 meses e o pai no segundo. Eles alternam a própria guarda, certo? Diferentemente da outra que é exercida em conjunto, tanto que ela se chama também compartilhada ou conjunta, porque é exercida de forma conjunta. Não importa onde mora. Se mora na casa do pai, se mora na casa da mãe, eu já fiz homologação de acordo que mora na casa da avó. A residência é na casa da avó, mas o domicílio eu pus dos dois, do pai e da mãe, porque se eles estão separados e tiverem que responder aos atos do processo futuramente, tem que ter o domicílio dos dois ou não tem? Domicílio é garantia para o menor. E muitas vezes eu vejo confusão de residência com domicílio. É verdade ou não? Vai residir onde for melhor. Aquela avó que nós fizemos mora no litoral, mas é uma senhora que se dedica diretamente, ela permite que a família do pai veja, ela é da família da mãe, dá tudo certo, ela leva para a escola, ela faz tudo certinho, ótimo. Os pais, um está estudando não sei onde, outro trabalha fora, então eles se encontram sempre que podem, eles acabaram sendo felizes separados, com os filhos bem cuidados, e eles responsáveis por eles, assumindo tudo que é necessário para eles. Inclusive, residindo com a avó, são os pais que arcam, na proporção do que eles podem, com tudo que é necessário para os filhos. Isso não é o ideal? A guarda compartilhada é o ideal. O duro é que nós não temos uma cultura de guarda compartilhada. Eu trabalho há 20 anos com guarda compartilhada, muito antes da lei, que é de 2008, e discuti muito já. Quando eu dizia, mas está na Constituição, os dois querem assumir, eles têm um dever conjunto, eles têm que exercer, eles querem exercer, mas não tem lei, doutora. Eu falei, bom, mas agora então tem, né? Não seja por isso. Eu ia buscar lá a decisão nos Estados Unidos, onde tinha. Agora nós temos farta jurisprudência. Só quero mostrar para vocês, para chegar no nosso ponto, que na Constituição Federal é dever da família assegurar a criança e adolescente convivência familiar e comunitária.
é direito dos filhos. É direito dos filhos. Não é quando o pai e mãe, mas é meu direito, eu tenho direito. Não, quem tem direito... Mas, obviamente, que eles têm que se avistar todos, né? É recíproco isso. Mas você está olhando o interesse de quem? Do menor. Que tem direito a ter acesso ao pai e à mãe, à família do pai e da mãe. Porque a avó, nessa hora, quando tem briga, não é aquela sogra, que a gente sabe que não tem ex-sogra, que sogra é sogra, para a vida toda, você pode colecionar. Tudo é que você fala que o cara se separa da mulher... E continua com a sogra. Continua com a sogra... E com o sogro. E com os impedimentos matrimoniais. Certo? Você se separa da mulher, mas a sogra e o sogro continuam atrelados. Só cunhado que não, né? Cunhado no divórcio já desfaz o cunhadinho, né? Cunhado não é parente, né? Como diz, não. Mas sogro e sogra coleciona. Eu estou dizendo isso porque na hora que tem briga, a alienação parental mostra muito bem isso, na hora da briga, deixa de ser a avó, na cabeça, por exemplo, e estatisticamente ainda é a mãe, né? Isso eu não quero, não tem nenhuma conotação aqui, é estatística, diz, olha, você vai lá para a casa da bruxa. Criança não quer ir para a casa da bruxa, a criança quer ir para a casa da avó. A avó é aquela que faz aquele docinho gostoso, não é? A avó, a cobra, daí vai. Só que hoje nós estamos vendo que muitas vezes a alienação acontece também por parte do pai, porque também muitas vezes ele é guardião, e eu vou mostrar isso. Mas vejam, pais têm dever de assistir, criar e educar os filhos menores, já vimos. São os princípios que nós falamos. Paternidade e maternidade responsáveis, dever de convivência familiar, isso tudo é guarda compartilhada. Proteção integral da criança e adolescente, isolamento dos filhos. O Estado, a família e a sociedade devem se unir. Para quê? Para dar assistência integral, porque não adianta eu ter uma família que cuide e não ter política pública que dê proporção para isso, tá certo? Não adianta eu ter política pública e ter uma sociedade, como a doutora Helena falou muito bem, uma sociedade omissa. Olha o caso de Ribeirão Pires, os meninos que foram assassinados, esquartejados. Eles imploraram, foram 2 vezes buscar o Poder Judiciário, pediram, pelo amor de Deus. Como a doutora Helena disse, não mente. Eles estão dizendo que estão sendo serviciados. E o que aconteceu? Não tem onde pôr, não tem abrigo, vai embora para casa, foram esquartejados. Certo? Os 2 irmãos. Porque a sociedade foi omissa, sabia que lá estava acontecendo, ninguém falou nada. O Estado foi omisso, eles foram bater na porta lá, não deu nada. A família foi pior do que omissa, a própria família foi quem causou o dano ao menor. Então, Estado, família e sociedade, essa tríade tem que caminhar em conjunto. E é o princípio do melhor interesse que deve prevalecer. De quem? Dos menores. Eu trouxe para vocês aqui, me permitam um xiste, mas é importante mostrar. Calculem um casal que tem um filho. Esse filho chega com a malinha na escola e diz o seguinte para a mãe. Esse é o diálogo, viu? Que eu pus entre aspas de pai e mãe. Imagina só, multipliquem. Mamãe, eu tenho um problema com bebidas. A mãe já entra em parafuso. Meu Deus, você só tem 6 anos. Vira para o marido e diz, isso é culpa sua. Ele, minha culpa? Talvez se você tivesse passado mais tempo com ele, não é assim? Aí diz, nosso filho de 6 anos tem um problema com bebidas. Com certeza, ele não precisa de um modelo como você. Isso é um casal, hein, por enquanto. Aí, eles já vão vendo os 2 discutindo e olha o rostinho do menor. Sofrendo já. E ele diz, eu não fiz nada além de me dedicar a essa família e recebo isso em troca, eu vou embora. Diz ela, ótimo. Vejam o menor. E aí, ela dá aquele, a pá de cal. Eu não preciso de você e time também, com certeza, não precisa. Nós sabemos que, isso até os 5 minutos depois que liga para a gente, traqueação de tudo quanto é coisa. Mas a história acaba aqui? Não acaba aqui. Eu vou mostrar para vocês o que é essa história. Termina assim. A mãe pegando para o filho, que já chora copiosamente a essa altura, e diz, não chore, tudo vai dar certo, nós ficaremos bem sem o papai. E o menino chorando, eu quero que você me conte, filho, me conte mais sobre seus problemas com bebida. O menino aos prantos, fale comigo, fale sobre seu problema com bebidas. O menino se vira, pega a malinha da escola, tira um papelzinho e lê. Se Joe bebe 1 litro de suco e Tom bebe 2, quantos litros bebem os 2 juntos? Eu pergunto aos senhores, é um problema com bebidas ou não é? Não é um problema com bebidas? Na cabeça do menor, esse é um problema com bebidas. Na cabeça desses pais, que já estão bastante
como direi, né, desgastados, já virou pai alcoólico, já virou a mãe pondo o pai para fora de casa, já estão pedindo a separação de corpos, e a coisa vai que vai, não é assim? Ou seja, são disputas passionais de um casal com um filho, que eu mostrei para os senhores. O que se exige na guarda compartilhada é diálogo, harmonia, autoridade parental e responsabilização conjunta. Essa é a guarda compartilhada. É o princípio do melhor interesse que tem que prevalecer de quem? Do menor. Porque o menor, quando tem pai e mãe, ele quer ter pai e mãe. Mas o pai não é ideal, mas a mãe não é... Não importa, ele quer os dois. Ele acha que é culpado pela separação, ele acha que isso é comprovado pelos estudos. Vamos olhar do olhar da criança para a família, e não para o casal, e não do casal para a criança. Já é uma grande preocupação nossa, não é? Só que olha o que acontece. Agora eu vou correr. Guarda compartilhada, Paulo Luiz Neto Lobo diz que deve-se acompanhar em conjunto a formação e desenvolvimento do filho, mesmo que os pais sejam separados. Devem proporcionar o que é possível na medida das suas possibilidades. Alguns têm condições financeiras e outros não, mas é a realidade que as crianças vivem, é na proporção das possibilidades. A guarda compartilhada exige que esses pais unam os seus esforços para poder exercer essa guarda, ainda que não se deem bem, que tenham casado de novo, que estejam com outra família, que não queiram mais ter filho, não importa, tiveram esse filho, eles têm que achar um jeito de levar da maneira menos traumática possível o crescimento desse filho. Isso exige cultura de guarda compartilhada. E eu pergunto, nós temos? Não, porque as ações são para diminuir valor de pensão. Eu quero compartilhar a guarda, doutora. Pois não. Como é que eu vou compartilhar? Eu vou compartilhar o seguinte: segunda, quarta e sexta na minha casa, terça, quinta e sábado na casa dela, domingo a gente alterna, e aí não precisa mais pagar alimentos. Errado. Errado. O senhor vai ficar com seus filhos? Não, eu não posso, mas eu vou pôr quem fique. Ah, vai pôr a namorada, a outra namorada, ou então a avó quando puder, ou o tio, então vai ficar lá esperando na escola até 7 da noite, como um caso que eu acompanhei, e a criança sair às 4. Porque não achou ninguém que fosse, e ninguém avisou que não tinha ninguém ido. E a criança fica lá, e telefona da escola, e aí? Está aqui, ninguém vem buscar? O que a mãe quis? O que a mãe quis? Ela quis imediatamente fazer o quê? Modificar de guarda compartilhada para guarda unilateral. Esqueceu o filho na escola, não viu se alguém tinha ido buscar? E podia ter acontecido tanta coisa, não podia? E outras coisas que eu não vou nem contar, porque hoje não é o dia nem dá tempo. Mas, para dizer que a ideia é a responsabilidade. Só quero lembrar uma coisa. Se houver infração, cabe sanção. Olha lá do que eu estou dizendo. Dependendo da gravidade do fato, as decisões que são emergenciais, elas vão o quê? Caber, inclusive, ter a proteção de medidas liminares. Você pode pedir liminarmente. Maus tratos, abusos sexuais, violência física e psíquica, a doutora Helena falou isso hoje, extravio de menor, some com a criança. Essas medidas têm que ser emergenciais para você buscar. Tem prioridade na tramitação. Pode pedir mandado de constatação, cabem medidas de segurança, como visitas monitoradas. Se houver má-fé do denunciante, aí eu vou lá para a palestra da responsabilidade civil do doutor Cabezon, cabe a responsabilidade civil? Cabe. Reparação do dano de ordem moral. Então, eu estou mostrando que quando um casal, um par que seja responsável por filhos, não se entende, cabe tudo isso, vão guardando. Por enquanto, é só um par. Um pai e uma mãe, homoafetivos masculinos ou femininos que têm filhos. De uma forma ou de outra, é isso que eu estou falando. Se houver culpa grave dos pais, cabe até a perda da guarda e do direito de visitas, pode-se estabelecer multas, essas multas podem ser diárias. O direito de família hoje trabalha com multa diária para aquele que infringe. A sentença não transita em julgado, pode mudar a qualquer momento a guarda que foi estabelecida, compartilhada unilateral, seja como for. Obviamente, falamos da indenização, que é uma lesão a direitos da personalidade. É disso que nós estamos falando. Certo? Muito bem. Então, eu vou mostrar para vocês por que eu estou falando, por que a nossa preocupação. Essa decisão do Rio Grande do Sul, em 2008, já existia a lei da guarda compartilhada. Foi atribuída a guarda compartilhada? Não, porque o casal não tinha o quê? Condições de conversar, de diálogo. Olha o que está aqui. A guarda compartilhada exige a harmonia entre o casal. Real disposição dos pais em compartilhar a guarda foi negada porque eles não tinham real intenção de nada. Queriam dividir despesa, queriam facilitar a vida deles, quem leva, quem busca, mas não queriam compartilhar a guarda, se responsabilizar em conjunto. Esse outro é um caso belíssimo. A mãe sofria de câncer em estágio terminal,
Ficou preocupada porque o pai não tinha convívio nenhum com a criança, mas o irmão dela, que era padrinho, tinha. E aí ela pediu a guarda compartilhada entre ela e o irmão, porque ela sabia que ia morrer. E, de fato, morreu. E aqui em São Paulo foi deferida a guarda compartilhada enquanto ela era viva, para ela e para o irmão. Quando ela faleceu, o pai da criança disse, não, mas eu sou o pai, eu tenho direito. Foi para o Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça, em sede de agravo, manteve a liminar, dizendo não, fica com o tio. Embora não seja mais compartilhada porque a mãe faleceu, o que se olha é o interesse do menor. E é com esta pessoa que ele conviveu. Então, disse, o pai pode conviver mais. Se o pai se der melhor com o filho, aí a gente vai pensar futuramente até em compartilhar essa guarda, mas por enquanto, não. Então, vejam como são as coisas, é de 2009. Aqui é uma união estável. Olha lá, guarda compartilhada não recomendável pela desarmonia entre os pais. Eu estou falando de pai e mãe, de um casal, certo? Vão vendo. Guarda compartilhada não decorre da lei. Tinha guarda compartilhada, depois não deu certo. O que aconteceu? Não funciona, não mantém mais. Ah lá, Rio Grande do Sul, de novo, retirou a guarda compartilhada. Eu quero mostrar que para um casal é difícil. Eu trabalho com isso há 20 anos, posso dizer, por testemunho. Você compor interesse de adulto para a criação de menor, é verdade ou não, doutora Helena? É dificílimo. Então, você tem que ter todo um trabalho que a gente faz para poder cair a ficha data vênia, no termo menos jurídico, mas bem claro de entender, para que eles entendam que existem seres humanos em formação. E aí, olha ali, eu estou mostrando quantas não deram certo. Eu tenho uma série de outras que deram certo. Não trouxe essas, porque essas eu consegui compor um casal. Eu quero ver se eu vou conseguir compor 4, 5 ou 6 na multiparentalidade aí. Pelo amor de Deus. Olha lá. Aqui a guarda compartilhada foi suspensa, vocês sabem como? Advertindo o desembargador Lagrasta, que por sinal é consultor da nossa comissão também, ele advertindo as partes e os advogados, porque foi pedida a guarda compartilhada para quem não tinha a menor condição de compartilhar a guarda. Olha ali, advertência às partes e a seus patronos, inclusive da instauração de quê? De síndrome de alienação parental. Se a lei é recente, ele já falava disso bem antes da lei, em 2009. Vejam. Aqui. Sabe o que eles faziam aqui, a mãe? A mãe falou, então, guarda compartilhada, perfeito. Aí, chegava a quarta-feira, que o pai tinha direito de ver a criança, ela punha uma atividade extracurricular. Imaginem só, ter que chegar no Tribunal de Justiça, para um desembargador e uma Câmara dizer o seguinte, com relação ao regime de visita, é o estipulado na sentença. Vedadas atividades extracurriculares ou esporte, ou ensino de línguas estrangeiras, nas quartas-feiras, dia de visita do autor. Porque estava no papel, mas na prática a criança nunca estava disponível às quartas-feiras. Certo? Vocês já imaginaram um acórdão que diz isso? Quarta-feira a senhora não coloca em atividade extracurricular. Tá certo? Mas não é um absurdo, doutor Rui? Mas está lá, eu trouxe acórdão para mostrar. Vejam, e disse assim, as partes poderão futuramente voltar, se for o caso, a pedir e suspender o processo. Vão virar gente adulta, vão cuidar do filho, depois vocês voltem aqui. O resultado foi esse. O recado foi esse. Esse outro caso, alimentos. Olha lá, já que eu estou compartilhando a guarda, eu não preciso prestar alimentos. De onde é que tirou isso? Se é subsistência, é necessidade, é a lei ainda de alimentos que tá valendo, necessidade, possibilidade, critério de proporcionalidade. Pronto, está lá. O pai pretende, de forma equivocada, atribuir à guarda compartilhada um caráter financeiro. O objetivo não é esse. Então, são vários os casos. Esse aqui eu lembro de viagem para o exterior. Para criança e adolescente viajarem para o exterior, tem que ter autorização do pai e da mãe. Quando não tem autorização dos dois, tem que ter o suprimento judicial. E não vamos nos esquecer, neste caso aqui, a ideia era, vou viajar para o exterior, para passear. Aí o desembargador, Distrito Federal, não é para passear, não. Está com um cara que vai mudar para lá. Não deu suprimento judicial. Não teve autorização judicial para viajar. Vocês estão vendo as questões que aparecem? Agora, vocês imaginem quando vem outro relacionamento, a namorada, o namorido. Não tem? Que é mais do que namorado e menos do que marido? Tem. Tem pegante, tem ficante, tem tudo no meio. Beijante. Beijante agora é verdade, começa pelo beijo. Foi falado aqui hoje, é verdade. Então, vocês estão vendo o que eu estou dizendo? É uma gama muito variada de coisas. Isso é família?
Pegante é família? Vocês acham que pegante é família? É pegante, né? Bom, exoneração e aí vai. Vocês vão receber tudo isso, não vou me alongar, mas eu vou mostrar o seguinte. O doutor Ligiero hoje falou uma coisa que é importantíssima para nós. O afeto tem valor jurídico. Prestem atenção no que eu vou mostrar agora, que eu vou finalizar com isso. Nós estamos vivendo 3 situações hoje. Temos decisões judiciais de união poliafetiva, de adoção poliafetiva e de dupla paternidade. Está aqui. União poliafetiva. Um homem e 2 mulheres lavraram instrumento público dizendo que eles tinham uma família. Não existe monogamia. É uma poligamia na espécie poliginia. Certo? Porque é um homem com 2 mulheres. Tem tratamento jurídico para nós aqui? Não. Esse documento tem validade? Enquanto instrumento público, por sinal, criticado pelo Colégio Notarial do Brasil, que disse que não dava guarida para esse tipo de situação, embora seja um instrumento público, tá? Vai valer o quê? Para dizer que naquela época eles estavam fazendo isso, concordam? Agora, se chamarem de conviventes, eles podem? Não. Se atribuírem os efeitos da união estável, eles podem? Não. Querem levar para o campo obrigacional? Levem, façam o que quiserem. Mas vão chamar de família? Estão dizendo que é uma união poliafetiva, baseada naquilo que é poliamor. Quem quiser conhecer, vejam. São relacionamentos ditos afetivos com várias pessoas. E aí vem, não tem a monogamia como princípio. Mas olha o que diz aqui. É um desejo de companheiros manterem uma união múltipla e consensual. Certo, doutora? Levantou bem. Não foi isso que aconteceu? Agora eu pergunto, isso é viável para o nosso direito? Entre no site da professora Regina Beatriz e vocês vão ver que ela tem um levantamento no mundo da repercussão dessa escritura feita em Tupã, aqui em São Paulo. Vejam. Está aqui o site, é o www.reginabeatriz.com.br. Diz ela, a escritura do trio não tem eficácia jurídica. Se eu querer ser muito, como direi, ácida, eu vou dizer uma coisa. Começa com o trio, vai para o quarteto, vai para o quinteto, daqui a pouco está no Jô Soares tocando. Deve ser isso. Doutora Clarice, me desculpe. Mas eu quero dizer aos senhores o seguinte, eu quero invocar o princípio da parentalidade responsável. Se você quer ter vários filhos, você quer ter vários relacionamentos, mas olha, tem uma comunidade que vive assim, mas tem aquele cantor que tem 4 mulheres, né, doutora Helena? Aquele que tem 4 mulheres, quantas são os inquéritos, quantas são as ações que correm no Fórum Criminal por violência? Multiplicou por violência, porque isso é público, eu estou falando uma coisa que é pública, não é? Todos têm conhecimento, violência doméstica, não é só contra uma, não, agora é contra as 3 ou 4. Não o conheço, não estou criticando a pessoa, mas a conduta certamente que sim. Certo? A violência doméstica, inaceitável, tem tratamento próprio, multiplica por 4. Vejam, o que eu estou dizendo pode ter direito obrigacional? Pode, constitui patrimônio e tal. É família? Eu pergunto aos senhores, eu vou chamar de família? Eu entendo que a família pode, como diz hoje, pode ser mosaico. Casou com um, depois divorciou, depois foi com a outra, depois tudo bem. Mas os filhos já têm proteção legal. O patrimônio já tem proteção legal. Eu tenho que chamar esses arranjos de família? É isso que eu pergunto aos senhores. Só isso que eu pergunto. E digo mais. Decisão de Pernambuco. Foi estabelecida a guarda compartilhada. Sabem entre quem? Num sistema chamado de adoção poliafetiva. Porque este juiz entendeu, com todo o respeito que me mereça, Sua Excelência, ele entendeu que existia um direito desse trio de registrar e cuidar em conjunto da criança. Vejam quem. A madrasta detém a guarda desde o nascimento da criança, porque a mãe biológica, por dificuldades financeiras, abriu mão da guarda provisoriamente, mas continuava vendo a criança. Deixou para a madrasta cuidar. Mas a mãe teve convívio com o menor e teve um vínculo afetivo. E aí, aspas, na decisão, no plano da realidade, ambas, a requerente e a genitora biológica, são responsáveis pela criação do infante, cabendo a elas em conjunto a responsabilidade pelo dever de guarda, sustento e educação. E determinou o registro em nome dos 3.
Eu pergunto aos senhores, se um casal que gerou, já tem tudo isso de confusão, nós conseguiremos que uma madrasta e uma mãe biológica, que foi ex-mulher, que criem em conjunto, eu sinceramente, 20 anos para mim não foram suficientes para me convencer disso. Deus permita que as pessoas venham a ter esse tipo de, né, serenidade. Mas, sinceramente, dupla paternidade no Paraná, site da Associação dos Magistrados do Paraná, está lá para os senhores. Dispositivo final. Expressa-se mandado para inscrição no registro civil para se consignar que, além do registro do pai e da mãe biológicos, o nome do adotante como pai também tem que ser e com os descendentes também. E o que me preocupou, é uma decisão de muitas laudas, 20 e tantas laudas. Tem um trabalho belíssimo em nome do afeto, só que tem uma coisa. Ali se diz o seguinte, aspas, é preciso registrar que A, é o menor, é um felizardo. Num país em que há milhares de crianças e adolescentes sem pai, ter 2 pais é um privilégio. 2 pais presentes, amorosos, dedicados, de modo que o direito não poderia deixar de retratar essa realidade. Desculpem, senhores, mas eu não consigo entender isto. Porque se nós estamos discutindo criança, o adulto hoje, que diz que foi adotado brasileiro e não aceita isso e foi discutir origem biológica, essa criança vai aceitar isso? 6 avós no registro? 6. Inclusive com o dever de prestar alimentos complementares, no caso dos pais não arcarem com isso. Podendo ser presos por isso? Porque dá restrição da liberdade? Dá ou não dá? O inadimplemento do dever alimentar. Como que nós estamos transfigurando, desfigurando as famílias? É isso que eu pergunto. Eu sou enfática mesmo. Aceito prova em contrário, só argumento não me convence. Mas isso me parece, agora, tomando conhecimento da tua fala, eu não acho outra palavra, ou não entendo de outra forma de não ser vaidade. De alguém, dos 3, por exemplo. Vaidade. Porque nós temos, não é? E a falta de sensibilidade do juiz. Porque nós temos na história bíblica a história do Salomão, que na hora de dividir o filho, na hora que ia dividir a mãe verdadeira, você não pode ficar com ela. Isso aí. Então a mãe é você. Então. Agora, hoje não, a mãe é todo mundo, né? Não, a mãe... todo mundo, eu quero separar. Provavelmente a criança devia ser bonita, bem cuidada, robusta. Doutor Rui, é justamente o que eu estou dizendo. Nós estamos caminhando em nome do afeto, porque eu defendo o princípio da afetividade, com responsabilidade. Os senhores concordam comigo? Imaginem nas suas famílias acontecendo isso, por uma decisão judicial. Porque nesse momento todo mundo está se dando bem. Só que as crianças crescem, né? Os ânimos se exacerbam, e aí? Cátia, vamos ao extremo. Daqui a pouco ele está trocando sexo de homem para mulher, de mulher para homem. Mas a questão... Transformar morto em vivo, vivo e morto, eles fazem aos montões aí. Tem um monte de gente que tem registro de óbito e está vivo. Bom, então... Tem que provar por um negócio maluco que está vivo. Aí eu pergunto, doutor Rui, é isso que eu quero perguntar. Será que nós devemos efetivamente dar guarida normativa a tudo aquilo que a sociedade cria? É a pergunta que eu faço aos senhores. Porque dizem para mim, mas já tem isso. No Nordeste é normal. Desculpa, eu quero saber que o Brasil é um país de dimensões continentais e a regra geral é para todos. Porque se eu disser uma coisa muito pior, acho que os senhores não vão concordar comigo. Existem lugares em que a iniciação sexual é conferida ao pai. É verdade ou não é? Então nós vamos dizer que pode também, porque é normal. Não, não é. Não é. E vou dizer mais, eu sou ferrenha defensora de uma discussão que nós possamos empreender para que todos se manifestem. Eu aceito prova, como eu disse, de que deu certo. Porque, sinceramente, dizer que isso pode, aquilo pode, vejam o que está escrito aqui. Se é pai, obviamente é pai para todos os efeitos, não apenas para alguns efeitos. Ambos os pais mantêm um relacionamento respeitoso e amigável. Pais, os 2 pais. Que aqui, nesse caso, são 2 pais e uma mãe. O que certamente facilitará o exercício da autoridade, se eles se dão muito bem. Parental, poder familiar, não somente pelos 2 genitores, mas também pelo requerente, que é o pai socioafetivo. Todos os 3 igualmente responsáveis pelo bem-estar do adotando. Decisão. E aqui está assim, pluriparentalidade. Trata-se de um fenômeno de nossos tempos, da pluralidade de modelos familiares, das famílias reconstituídas, que precisa ser enfrentado também pelo direito. Enfrentado sim, mas normatizado não. Estamos enfrentando aqui.
São situações em que crianças e adolescentes acabam na vida real tendo efetivamente 2 pais e 2 mães. Se estão preocupados com o afetivo, imagina quando tiver 2 pais, 3 mães, 4 pais. Um aluno do pós-graduação, outro dia, data máxima vênia dos senhores, perguntaram assim para mim, doutora, então são 3, né? Eles têm que, entre eles, o que vocês entendem? Eu falei, bom, deixa eu pegar o artigo 1566 do Código Civil, que no casamento diz que tem o dever de coabitação. É isso? Traduz em direito. Mas entre eles, quem com quem? Eu falei, não me pergunta essas coisas, porque isso não está nos autos, não está no mundo do direito, certo? Bom, para terminar, que me expulsem, posse de estado de filho, nós defendemos, mas com a responsabilidade de desconstituir uma paternidade ou maternidade e constituir outra. Aí sim. Bom, vou terminar dizendo para os senhores o seguinte, estamos vivendo a época da indenização por dano afetivo. Vocês lembram disso? Decisão da ministra Andrighi? Responsabilizar aquele que não cria quando tem o dever de criar. É um dever objetivo. Se for infringido, cabe a reparação, não é isso? Amar é faculdade, dever cuidar é dever. Já que cabe a responsabilidade civil, estou lembrando aqui do acordo da ministra Andrighi, que diz muito claramente, cuidar é dever jurídico. Aquele que teve filho, que gerou, ou que inseminou, ou que trouxe ao mundo um filho, ele é responsável. Existem mecanismos para destituí-lo se ele infringir esse dever. Não é isso? E existe forma de compensação, inclusive para aquele que sofre os efeitos da infração, que é o menor. Mesmo que seja maior, mas ele prova que sofreu. Esse é o momento que nós estamos vivendo no direito de família. Prestemos atenção. Eu concluo para os senhores aqui, eu trago, porque os filhos são realmente uma dádiva e são a continuidade. Eles são a posteridade, eles são aqueles sucessores. E sucessores em todos os sentidos, os que levam o nome, os que levam a tradição da família, é verdade ou não? Não é? O futuro é o futuro. Então, só vou trazer para os senhores, eu termino, com esta passagem de Khalil Gibran, da obra O Profeta, na qual eu acredito e levo para os meus clientes, para os meus assistidos, para todos aqueles que estão comigo na área de família, essa passagem para refletir. E dizer-lhes sobre os filhos. Vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E, embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois as almas moram na mansão do amanhã, que não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Com essas palavras, eu deixo para reflexão de tudo que nós discutimos aqui. Os filhos são o futuro, como o Dr. Rui bem disse. Os filhos são nossa responsabilidade quando nós quisermos gerá-los. E temos que acompanhá-los, porque eles crescem e depois nos cuidam, e nos cuidaremos reciprocamente a vida toda. Essa é a mensagem. Vamos refletir? E eu fico à disposição para outras discussões em outros momentos que possamos empreender. Muito obrigada pela atenção do senhor.